O Inter encerrou a sua preparação para enfrentar o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. A lista de relacionados conta com uma ausência de destaque. Lisiero, por opção técnica de Mano Menezes, sequer concentrou e vai assistir o jogo ou de casa ou da arquibancada. O time titular está definido. Bruno Mendes deve jogar na zaga, David deve jogar no ataque e o Inter, que busca igualar a série invicta conquistada por Abel Braga no Brasileiro de 2020 e renovou o contrato com uma joia promessa. Esse, o Diário do Inter KTO, de domingo, 29 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter. Aqui no A Dupla, nesse vídeo a gente faz um resumo de tudo de mais importante que aconteceu nesse domingo, véspera do confronto do Internacional contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. E a gente começa exatamente falando sobre a preparação do Inter para essa partida. Nesse domingo, o técnico Mano Menezes divulgou a lista de relacionados, que vai pintar aqui na tela. E é uma lista que tem uma grande novidade, pelo menos uma ausência de maior destaque. Lisiero, que foi titular com Medina, foi uma contratação a nível de titularidade para esse ano. Sequer no banco de reservas está. E é importante dizer, o Lisiero não tem nenhum problema do ponto de vista de suspensão, ele está apto para jogar, nem do ponto de vista clínico, porque, por exemplo, sexta-feira ele participou normalmente da atividade que a gente acompanhou no CT Parque Gigante. O ponto é, Lisiero está fora da lista de relacionados por opção técnica de Mano Menezes, e isso preocupa para o futuro do jogador. Hoje eu falei sobre os jogadores que estão sem função. O Mano Menezes, ele até falou sobre a função que entende que o Lisiero tem no grupo, é um reserva ou o Mano Menezes tenta transformá-lo em um reserva para a função do Depena, mas nesse jogo ele sequer no banco está. A explicação é que existem muitos jogadores da posição do Lisiero, mas, por exemplo, o Johnny concentrou e o Lisiero não. E essa é a justificativa. Tem muitos jogadores dessa posição. O Inter precisa de atacantes ao longo da partida e escolheu relacionar os atacantes para esse jogo contra o Atlético Goianiense. E aí tem aí vários atacantes, você está vendo aí a lista: Caio Vidal, David, Cadorini, Pedro Henrique, Wanderson e Wesley Moraes. O Lisiero está fora. A escalação para enfrentar o Atlético, ela já está mais ou menos definida. Tem o Daniel no gol, Bustos, Vitão, o Bruno Mendes deve jogar com o René na lateral esquerda. O meio-campo com o Dourado, Edenilson, Depena e Alan Patrick. Na frente, Wanderson e David. Esse é o time do Internacional para encarar o Atlético Goianiense nessa segunda-feira. O próximo assunto que eu trago para vocês aqui é um número que o Inter pode bater nesta segunda-feira, se não perder para o Atlético Goianiense. O Inter pode chegar a 12 partidas invicto, tá? O último jogo que o Internacional perdeu foi a estreia do Campeonato Brasileiro para a equipe do Atlético Mineiro. De lá para cá foram 11 partidas e 11 jogos em que o Internacional não perdeu. Empatou com o Guairenha, depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, e aí naquele jogo o Medina acabou caindo em função do empate contra o Guairenha. Depois veio o Cauã de Almeida na partida aquela contra o Fortaleza, despedida do D'Alessandro, onde o Inter venceu, e de lá pra cá o Inter tem 5 vitórias, aliás, e 6 empates. É essa a sequência do Internacional, 5 vitórias e 6 empates. Se não perder para o Atlético Goianiense, chega a 12 jogos invictos, que foi a sequência conquistada pelo Abel Braga naquela temporada de 2020. Começou no jogo contra o Atlético Mineiro, empate lá no Mineirão, e só foi perder a invencibilidade
bem depois, jogo contra o Flamengo até, jogo contra o Sport, o Inter acabou perdendo a invencibilidade. Foram 12 jogos, incluindo o jogo da Libertadores, que era, o Inter foi eliminado por vencer o Boca Juniors na La Bombonera por 1-0, então se o Inter não perder para o Atlético Goianiense, consegue atingir essa sequência positiva de 12 jogos sem perder. Tem uma outra informação importante desse domingo, que o Inter divulgou e anunciou a renovação contratual com o Estevão. A gente já tinha antecipado aqui ontem que estava tudo encaminhado para que isso acontecesse e de fato aconteceu e foi anunciado ao longo desse domingo. O Estevão tem contrato com o Inter agora até a metade de 2026 e é um dos jogadores que são o xodó do elenco e uma das grandes promessas, uma das grandes joias das categorias de base do Internacional. Contrato até até metade de 2026, com salário de jogador profissional. Agora aumenta a multa para 60 milhões de euros e amanhã eu vou fazer um vídeo com mais detalhes sobre o Estevão, porque tem algumas informações de bastidor sobre esse jogador muito importantes para compartilhar com vocês. Esse garoto, ele parece ser diferente e agora o Inter tem uma segurança um pouco maior em relação a ele. Hoje à tarde eu publiquei um vídeo sobre os jogadores do Inter que estão sem função. O Inter tem 38 jogadores no elenco, tá? E esse número é considerado muito alto pelo Mano Menezes, que entende que com 30 é o ideal para se trabalhar. A questão é, quem sairia? E eu listei 7 jogadores que estão absolutamente sem função neste momento do Internacional. Então vale a pena ir lá e dar uma olhada para assistir e entender que tipo de reformulação o Inter pode ter na janela de transferências da metade do ano. Esses jogadores são alguns que estão com possibilidade de serem negociados de alguma maneira na metade da temporada. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar as odds aqui de Inter e Atlético Goianiense. Evidentemente, o Inter é favorito para essa partida, tá? A odd da vitória do Internacional, ela tá pagando 1.6. Não é uma odd lá muito alta. A odd da vitória do Atlético Goianiense, por exemplo, tá pagando 5. E a odd do empate, 3.75. Mas eu convido vocês para ir na aba Brasil Especiais 2022. Porque ali tem a seguinte aposta. O Inter para vencer o Atlético Goianiense nessa segunda-feira e Edenilson para marcar a qualquer momento. Ou seja, é uma aposta de que o Inter ganha e o Edenilson faz um gol. Essa odd está pagando 4.5. Quem quer apostar no gol do Super Ed pode ir lá jogar nessa aposta especial, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!